Eu, você... Sacanagem. Eu, você, todo mundo, ninguém, jamais, em hipótese alguma, criticou esses dois aí da foto. Pode procurar à vontade aqui no canal que você não vai encontrar nada meu criticando Bruno Rodrigues ou Wanderson. Mas enfim, brincadeiras à parte, bora falar de uma vitória importantíssima do Cruzeiro sobre o Corinthians fora de casa. E não só pelos 3 pontos, mas porque esse jogo respondeu uma pergunta que eu acho que vai ser muito importante daqui pra frente. Até onde o Cruzeiro pode confiar no seu próprio elenco? Arthur Jorge poupou vários titulares pensando no jogo do ano contra o Flamengo na quarta-feira, colocou um time alternativo fora de casa e mesmo assim o Cruzeiro levou a melhor e venceu. Só que tem alguns detalhes nessa vitória que são muito importantes e que nenhum vídeo de melhores momentos vai te mostrar. Então já coloca aí na velocidade 1.5, 2.0 e simbora. Já estava evidente que Arthur Jorge não iria com força máxima e acho que isso faz todo sentido, porque quarta-feira, como eu falei, tem o Flamengo fora de casa, valendo a vida na Libertadores. Só que existe uma coisa importante, o Brasileirão, ele não pode ser abandonado pelo Cruzeiro, porque as Copas vão ser decididas até o fim do ano. Hoje, o Cruzeiro ele ainda tá longe de garantir qualquer título, então pontuar no Brasileirão continua sendo fundamental para garantir vaga na Liberta do ano que vem. Por isso que esse jogo ele tinha uma pergunta, acho que muito clara. O Cruzeiro ele consegue preservar titulares sem abrir mão do resultado, sem abrir mão do desempenho? Contra o Corinthians, a resposta foi sim. No primeiro tempo, o Cruzeiro ele começa chegando com 2 caras que eu quero que vocês guardem o nome até o final desse vídeo, que é o Fagner e o Bruno Rodrigues. O Fagner toca, o Bruno chuta e o Hugo Souza faz uma boa defesa. Logo em seguida, o Corinthians responde em jogadas com Pedro Raul e Caio César, mas nada que realmente assustasse. E o Otávio, né, fez até defesas tranquilas. Aos 27, aí sim, um lance de muito perigo, já que o Rodrigo Garro, em uma boa jogada do Corinthians, acerta a trave. E o que eu quero destacar nesse lance aqui é a tranquilidade do senhor Lucas Vidalba. Porque mesmo pressionado, ele conseguiu sair jogando bem, assim, né? Ele errou o passe depois, tudo bem, só que isso não muda a qualidade que o Hermano tem aí pra sair jogando. E eu acho importante falar dele, porque eu tinha dúvida se o Vidalba ele conseguiria se firmar como lateral esquerdo. Só que hoje, sinceramente, acho que o Vidalba ele tá pronto para ser esse jogador que vai revezar com o Rojas na lateral direita. Rojas, enfim. Eu sinto que ele tá cada vez mais confortável por ali, inclusive nas subidas pro ataque. E pensando no Flamengo, quarta-feira, eu iria de Vidalba em vez de Rojas. Não porque o Rojas seja ruim, mas porque o Flamengo ele vai atacar muito. E hoje, o Vidalba ele me passa mais segurança defensiva, o que é normal, até porque o Vidalba ele é um zagueiro de origem. Vidalba ou Rojas no Maracanã? Comenta aí. E aos 35, o Corinthians ele sai jogando errado, o Romero intercepta, toca para Felipe Moraes e aqui aparece uma coisa muito legal. Porque o Felipe ele tinha 2 opções, tentar o drible em cima do Mateuzinho ou fazer o simples, né? Fazer o cruzamento para a área, que foi o que ele escolheu. Cruzou bonito, João Costa cabeceou, Hugo Souza fez uma defesaça e no rebote Bruno Rodrigues apareceu para aproveitar e fazer 1-0. Pouco depois, uma boa jogada, não sei se pouco depois ou se foi antes do gol do Bruno Rodrigues, mas fato é que a gente teve ainda uma jogadinha, cara, sinistra do Bruno Rodrigues com o Jonathan Jesus, e esse lance, cara, ele mostrou 2 coisas. Primeiro, ontem o Bruno ele parecia muito mais confiante do que em qualquer outro jogo que ele fez no Cruzeiro desde que voltou, e segundo, que zagueiro é o senhor Jonathan Jesus? No duelo por baixo, ele tem sido absurdo, né, nos duelos por baixo, e ainda aparece como um elemento surpresa no ataque. Nesse lance, eu acho que faltou um pouco de fôlego ali pra ele, que deu uma arrancada meteórica desde a defesa, só que foi mais uma amostra de um jogador que aparentemente não se limita a ficar ali na zaga só, né? Um zagueiro que não se limita a ficar só defendendo. Isso me leva a uma conclusão. Hoje, eu tô muito satisfeito com a zaga do Cruzeiro. Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, João Marcelo e até mesmo o Vidalba quando necessário. Talvez isso até ajude a explicar o porquê que o Igor Júlio acabou não vindo. Aos 39, Fagner ele leva perigo, né, em cobrança de falta, e aqui ele já vem mostrando o que seria
uma das grandes histórias do jogo, né? Porque ele fez uma partidaça. Só que isso aqui eu vou deixar pro final, porque tem um detalhe, cara, que eu quero que todo mundo veja. No segundo tempo, aos 2 minutos, Rodrigo Garro finaliza e Otávio faz boa defesa. Nesse lance, eu achei que o Vidalba, ele até intercepta bem, mas o Zé Lucas, cara, parece que ele ficou um pouco sem saber o que fazer ali, já que ele tentou resolver a situação dando um peixinho que acho que não cabia ali no lance. Acho que ele podia ter jogado de forma mais simples, né? Ou, sei lá, metendo o pé na bola pra longe, ou deixando simplesmente pro Felipe Moraes sair jogando. Aos 5 minutos, boa chegada com o Caio Jorge e João Costa, que o Hugo fez uma boa defesa. No escanteio seguinte, outro lance que a gente tem que detalhar, acho que uma situação importante. Porque no escanteio, cobrado pelo João Costa, aparentemente era pra ser uma jogada ensaiada que acabou não dando certo. Porque o João Costa, ele cobra bem, só que aí, acho que essa bola era pra chegar no Zé Lucas, mas aparentemente o Zé Lucas, ele não sentiu muita confiança ali de chegar chutando, e aí o Corinthians acaba partindo em contra-ataque, o que faz o Felipe Moraes disparar e parar o contra-ataque e toma um amarelo por isso. Aos 6 minutos, Carrillo recebe com algum espaço e chuta, passando bem perto do gol. Acho que faltou alguém pressionar melhor ali na jogada. Mais uma finalização de fora da área que o Otávio defendeu. E aí chega o lance que muda o jogo. Aos 12 minutos, o Corinthians ele tem uma falta na lateral. Nesse momento, o Arthur Jorge ele preparava 3 mudanças: Gerson, Arroyo e o Matheus Pereira. Só que os 3 entram antes da cobrança rolar, o que me fez pensar que o Arthur Jorge ele queria ganhar ali uma opção para bola aérea, já que o Gerson ele tem 1,85 de altura. Então seria uma boa opção para ajudar na marcação. Porém não deu muito certo, porque a bola foi para a área, o Otávio saiu socando igual um maluco, trombou no Vidalba e até um pouco no Gerson, ficou completamente perdido, tentando procurar onde é que tava a bola. Sumiu! E quando ele acha, ela tá no fundo da rede, porque o Gustavo Henrique tinha acertado um tirambaço de voleio. Agora, isso significa que ele tem um problema crônico em bola aérea? Eu acho que ainda não. Pra mim, hoje, o principal ponto de evolução do Otávio continua sendo a saída com os pés. O que reforça o meu ponto é que nesse jogo também ele deu uma pichotada completamente desnecessária, entregando a bola no pé do ataque do Corinthians, sendo que assim, ele nem estava sendo pressionado direito, ele só pegou, chutou pra onde apontou o nariz. Só que a resposta veio aos 21, quando o Gerson, né, que já estava em campo, iniciou a jogada, tocou no João Marcelo, que deixou pro Romero, que achou um passe pro Bruno Rodrigues, que ali ele deu, né, um lampejo de Bruno Rodrigues de 2023, que ele dá um passe de calcanhar pro Matheus Pereira, que acha o Arroio na ponta. E aí, meu amigo, é igual eu falei no último vídeo de análise contra o Flamengo. Quando o Arroio pega a bola ali, velho, ou ele vai driblar pra perna boa e chutar, ou então ele vai driblar pra perna boa e chutar. Porque geralmente ele sempre faz isso. E foi o que ele fez. Cortou pra perna esquerda e deu aquele famoso chute forte pra fora. Mas assim, né, também não vou falar aqui que ele desperdiçou a jogada, porque não. Foi um chute que realmente levou perigo. Aos 25, sai Bruno Rodrigues e entra o seu quase xará, Lúcio Rodrigues, né? O último dos 3 reforços a estrear. E ele precisou de pouquíssimo tempo pra mostrar uma coisa que eu já esperava dele, cara, que é a qualidade no acabamento da jogada. Porque aos 32 tem uma boa trama com o Arroio no ataque, que o Fagner cruza pra área e o Lúcio, meio desequilibrado, ele ainda assim ele consegue chutar e acertar a trave, ou seja, quase marcando aí na sua primeira finalização pelo Cruzeiro. João Costa saiu aos 33 e assim, cara, sinceramente, eu gostei da partida dele. Não apareceu tanto quanto ele apareceu contra o Mirassol, só que isso não significa que ele jogou mal, porque ele participou diretamente do primeiro gol, que poderia ter sido até dele, né, já que ele cabeceou uma bola levando perigo e obrigou o Hugo a fazer uma grande defesa. Poderia ter sido alguma assistência também, se o Zé Lucas não tivesse vacilado naquele lance do escanteio. E para um jogador que chega como uma opção de elenco, eu acho que ele tá entregando exatamente o que se espera dele. Só que aí, meus amigos, tem um detalhe nessa substituição, que foi um detalhe que também mudou o jogo, já que quem entrou no lugar dele
foi ele, a lenda Wanderson, depois de 5 jogos sem nem ser relacionado. Na última vez que ele tinha entrado foi naquela derrota pro Botafogo, em que ele e o Bruno Rodrigues tiveram uma atuação, digamos que memorável ao contrário. 3 minutos depois, Gerson toca para Arroyo acha Lúcio, né, um passe por cima bonitinho, e o Lúcio dá aquela fatiada perfeita na cabeça dele, o craque, a lenda Wanderson, cabecear e fazer 2-1 pro Cruzeiro. E esse gol, cara, ele me deu algumas respostas. A primeira é que o Arroyo, ele merece a nossa paciência. Ele entrou bem contra o Corinthians, depois de ter sido um dos melhores em campo contra o Flamengo. E é um jogador que claramente ele tem talento, só que ainda precisa amadurecer algumas tomadas de decisões. Segundo questionamento que eu tive resposta. O Lúcio, ele mostrou em poucos minutos exatamente o perfil que eu esperava dele. Porque na primeira chance dele, cara, bola na trave. Na segunda, um cruzamento perfeito que virou uma assistência pro Wanderson marcar. Muito cedo para ter qualquer definição, só que esse começo ele é animador. E a terceira resposta é o Gerson. Para quem ainda se pergunta, né, se ele vale o dinheiro que foi investido, cara, para mim a resposta já até veio. E não se esqueçam, né? Ele é volante. Mesmo sem necessariamente aparecer em gol e assistência o tempo inteiro, o time é nítido que ele ganha organização quando ele tá em campo. Quase todas as jogadas perigosas, aliás, ontem, passaram por ele, depois que ele entrou em campo. Ele entrega um controle absurdo para esse meio campo do Cruzeiro. Depois do 2-1, o Corinthians até que tentou, com 2 bolas na área, uma que a zaga cortou e a outra que o Otávio defendeu, sem, né, nenhum grande problema. Só que não teve aquele massacre, né, final que a gente tá acostumado a ver quando o time tá ganhando fora de casa e aí o adversário vem para cima. Mas isso diz muito, cara. Diz muito sobre como o Cruzeiro conseguiu se portar dentro de campo. Porque ele soube controlar a partida, com um time alternativo ainda por cima, fora de casa e contra o Corinthians. Agora vamos aos 2 caras da abertura do vídeo. Minha opinião sobre Bruno Rodrigues e Wanderson mudou porque eles marcaram gols? Não. Mas isso não significa que eu não vou elogiá-los, obviamente. A última vez que ambos haviam marcado foi meses atrás. Foi em fevereiro, para ser mais exato. O Bruno contra o Pouso Alegre e o Wanderson contra o Mirassol. Depois disso, o que a gente viu foram atuações muito questionáveis, com o Wanderson chegando a ficar fora de lista de relacionados por vários jogos. O Bruno, ele continua sendo relacionado, mas sem justificar muito o porquê. Então, um jogo não vai apagar tudo. Só que, assim, eles decidiram esse jogo. Isso é inegável. E por isso, eles merecem crédito. E é igual eu sempre falo aqui, cara. Eu não torço pra ter razão, eu torço pro Cruzeiro. Se o Bruno e o Wanderson entrarem e começarem a resolver jogos, eu vou ficar feliz de queimar a minha língua. A minha postura agora, ela é simples. Eu vou dar uma trégua nas críticas até que eles voltem a mostrar se eles merecem ou não continuarem sendo elogiados. Vai ter gente que vai preferir seguir criticando, vai ter gente que vai preferir dar uma segurada nas críticas, vai ter gente que diz que eu nunca critico e nunca vou criticar, mas essa vai ser a minha postura. E eu vou dar uma trégua aí nas críticas até que eles deem motivo novamente. Mas e vocês? O que vocês vão fazer? Agora vem outra dor de cabeça boa pro Arthur Jorge, porque o Fagner, ele fez uma partidaça e eu fiquei até impressionado com a nota dele no SofaScore, porque quem viu o jogo inteiro sabe que ele foi um dos melhores em campo. Só que aí você vai ver a nota, o cara tirou acho que 6.7, 6.8, alguma coisa assim. O que eu não acho que seja uma nota justa se você for pegar o jogo que ele fez. Porque, igual eu falei, quem viu o jogo inteiro sabe que o Fagner jogou muito. Subiu bem, construiu bem, defendeu muito bem também, participou da jogada do segundo gol. Então assim, isso tudo mostra uma coisa muito importante, cara. Nota de aplicativo, de estatística, é uma ferramenta, não é uma sentença. Não define, né, se o cara ele jogou bem ou não. Depois do Flamengo, né, do jogo contra o Flamengo, do jogo de quarta-feira passada, eu tava inclinado a ir de William na volta. Só que depois do jogo de ontem, a tendência, eu acho que seja o William ser titular por uma questão física, porque assim, né, o Fagner já tem 37 anos e a gente já viu aí que pega um pouco sim pra ele
essa questão do condicionamento físico. Só que se ele tiver 100%, eu tenho uma leve preferência pelo Fagner para começar contra o Flamengo. Mas e vocês? O que vocês acham? Vamos de William? Vamos de Fagner? No fim, mais importante do que o Bruno marcar, mais importante do que o Wanderson marcar, mais importante até do que o Lúcio, né, chegar e estrear bem. Pra mim, esse jogo respondeu aquela pergunta do começo. O Cruzeiro, ele pode confiar no seu elenco? Não dá pra dizer que o elenco inteiro é perfeito ainda, né? Acho que, né, enfim, até porque acho que é até impossível falar isso. Mas ontem ficou claro que o Arthur Jorge, ele conseguiu preservar titulares, competir fora de casa, usar jovens, usar jogadores contestados e vencer. E isso é muito importante para um time que tá vivo em 3 competições e vai precisar rodar o elenco invariavelmente. Porque quarta-feira é o Flamengo, depois tem o Brasileirão, depois tem a Copa do Brasil e aí, se Deus quiser, novamente vai ter Libertadores de novo depois. Então, se quiser chegar vivo no fim do ano, em todas as competições, vai precisar de todo mundo. E todo mundo vai ter que entregar ao máximo quando for acionado. E é isso. Cruzeiro 2-1 Corinthians, vitória importante fora de casa, com time alternativo. E agora, meus amigos, acabou qualquer desculpa. Quarta-feira é o jogo do ano, Flamengo no Maracanã, Libertadores, valendo quartas de final. Fácil, não vai ser nem um pouco. Mas eu vejo esse Cruzeiro completamente capaz de ir lá e se classificar. Mas agora eu quero saber de vocês. O que você achou dessa vitória contra o Corinthians? Quem mais surpreendeu? O Bruno Rodrigues? O Wanderson? O que você achou do Lúcio Rodrigues, do Fagner? Quem que vocês escalariam contra o Flamengo? Se Fagner ou William? Se o Vidalba ou o Rojas? Comenta aí, quero saber tudo o que vocês acham. Muito obrigado pela moral de sempre. Tamo junto, valeu, é nóis e até o próximo vídeo. Au!